No primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento, encontramos um relato sobre um profeta cujo nome não é mencionado, sendo apenas identificado como um homem de Deus de Judá. Já deixa o like em nosso vídeo e se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas nossas histórias bíblicas. O homem de Deus foi enviado pelo Senhor para confrontar o rei Jeroboão I em Betel, devido ao culto idólatra que o monarca estava promovendo. Jeroboão, sendo o primeiro rei do reino dividido no norte, tinha um reinado próspero, mas sua conduta negativa na Bíblia estava relacionada à sua promoção da idolatria em Israel. Ele construiu altares em Dan e Betel, incentivando a prática de cultos idólatras entre os israelitas. Deus aceitou a divisão política do reino, mas não a adoração paralela instituída por Jeroboão, considerando-a ilegítima. Portanto, como resposta a essa situação, Deus enviou o profeta de Judá para proclamar seu julgamento contra o rei de Israel. Durante sua missão, o profeta acabou encontrando sua morte por meio de um leão, reforçando os leitores da Bíblia a importância crucial da obediência total à palavra de Deus. Essa história serve como um lembrete para todos sobre as consequências de seguir práticas idólatras e a necessidade de aderir fielmente aos mandamentos divinos. No primeiro livro de Reis, encontramos um relato integrante sobre um homem de Deus que foi enviado a Betel para profetizar contra o rei Jeroboão e o culto idólatra ali praticado. O profeta anunciou a queda do altar profano do rei e também previu o surgimento do futuro rei Josias, que viria a governar Judá cerca de 300 anos depois. Durante esse encontro, Jeroboão tentou agarrar o profeta, mas sua mão secou instantaneamente, tornando-se paralisada. Após o apelo do rei, o profeta intercedeu ao Senhor e a mão de Jeroboão foi restaurada miraculosamente. Entretanto, Deus impôs ao profeta 2 ordens específicas para cumprir sua missão em Betel. Primeiro, ele não deveria comer pão nem beber água enquanto estivesse naquela região. Em segundo lugar, deveria retornar por um caminho diferente do que havia vindo. Estas instruções tinham um significado simbólico importante, reforçavam a reprovação divina do que estava acontecendo em Israel. Embora o rei Jeroboão tenha oferecido hospitalidade ao profeta, este recusou veementemente a oferta. Essa atitude de recusa provavelmente serviu como um sinal de desaprovação das práticas idólatras em Israel, demonstrando que o profeta estava determinado a seguir as ordens de Deus e não ceder a qualquer influência ou sedução que pudesse comprometer a sua missão. Essa história é um poderoso lembrete sobre a importância de obedecer fielmente aos mandamentos de Deus, mesmo diante de adversidades ou tentações, e também destaca a necessidade de permanecer firme em nossa fé,
não nos deixando desviar por práticas contrárias aos princípios divinos. Após ter profetizado contra o culto idólatra do rei Jeroboão e cumprir sua missão em Betel, o profeta de Judá iniciou seu retorno para casa. No entanto, durante o caminho, ele foi abordado por um velho profeta de Betel. Esse profeta, conhecendo as restrições divinas impostas ao profeta de Judá, mentiu para ele, alegando que um anjo do Senhor o havia instruído a convidá-lo para comer e beber em sua casa. Enganado pela história do profeta idoso, o homem de Deus de Judá voltou e aceitou o convite para se alimentar na casa do velho profeta. Ao fazer isso, ele desobedeceu à ordem clara dada por Deus anteriormente. Como consequência de sua desobediência, o profeta de Judá recebeu imediatamente o juízo divino. Deus decretou que ele não retornaria a Judá, sua terra natal, e nem seria enterrado junto a seus antepassados. Essa triste história serve como um alerta sobre a importância de sermos cuidadosos em nossa obediência a Deus e em não nos deixarmos enganar por pessoas que buscam desviar-nos do caminho da retidão. Ela enfatiza a necessidade de permanecermos fiéis às ordens divinas e não cedermos a tentações ou falsas influências que possam nos afastar da vontade de Deus. Após o trágico evento em que o profeta de Judá foi morto por um leão no caminho de volta para sua casa, seu corpo ficou estendido na estrada, mas de forma miraculosa, tanto o profeta quanto seu jumento não foram devorados pelo leão. O animal ficou parado ao lado dos corpos. Ao saber do acontecido, o velho profeta de Betel, que havia enganado o profeta de Judá, sentiu que aquela situação era um sinal divino. Ele compreendeu que o homem de Deus realmente falara em nome do Senhor, embora tivesse desobedecido às suas ordens. Decidiu então recuperar o corpo do profeta de Judá e o levou para Betel, cumprindo-se assim a sentença divina de que o profeta não seria enterrado junto a seus antepassados. Apesar da desobediência do profeta de Judá, o velho profeta de Betel reconheceu a veracidade de suas profecias e a gravidade do acontecido. Ele sabia que tudo que o homem de Deus havia declarado se cumpriria. Em reconhecimento a isso, ele pediu a seus filhos que o sepultassem no mesmo túmulo onde o profeta de Judá havia sido enterrado. Essa história é uma poderosa lição sobre a importância da obediência aos mandamentos divinos e sobre as consequências de nossas escolhas. Mesmo quando reconhecemos a veracidade da palavra de Deus, é essencial que sigamos sempre preceitos fielmente para evitar situações trágicas e desagradáveis. Além disso, ele ressalta a misericórdia de Deus ao não permitir que o leão devorasse o profeta e o jumento, mesmo após a desobediência, mostrando que ele é soberano em seus julgamentos.